Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um evangelho dessa 18ª semana do tempo comum, festa da transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, às vezes é necessário a gente subir a alta montanha com Jesus para estar com Ele no momento. Em muitas situações, a gente chama isso de um bom retiro. É importante que cada um tivesse a oportunidade de fazer um bom retiro, ou seja, estar na alta montanha com Jesus, somente com Ele, rezando, escutando Ele, como os discípulos tiveram essa oportunidade. E lá, eles 3 tiveram a oportunidade de uma experiência com Deus, nosso Senhor. Jesus, claro, sempre vivia nessa experiência. E os discípulos ficaram tão extasiados que não conseguiram senão jogar o rosto por terra. Às vezes, no nosso dia a dia, é importante a gente parar tudo o que está fazendo, deixar de ouvir músicas altas, deixar de ver certos programas de televisão, deixar de sair, deixar até mesmo de conversar com as pessoas, para estar somente com Deus, para entrar numa intimidade com Ele, escutar Deus falar em seu coração. É muito bom, é muito importante isso. Os discípulos estavam lá com Jesus e de repente Jesus transfigurou. Jesus transfigurou-se, né, e se deixou inebriar pela luz que emana do céu. Grande foi a surpresa dos discípulos, e do céu se ouviu uma voz. Poucas vezes a gente ouve nos textos sagrados o próprio Deus falar. Poucas vezes a gente ouve nos textos sagrados do céu se ouviu uma voz, a voz do próprio Deus que também quer falar ao seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus dessa vez não usou de intermediário. Ele mesmo falou. Mas qual foi a fala de Deus? Este é o meu filho amado, escutai-o. A maior vontade de Deus é que a gente escute Jesus, que a gente o ouça.
E quantas vezes nós temos negligenciado essa tarefa importante que Deus Nosso Senhor nos pede? Escutar Jesus. E o que Jesus nos fala? Jesus, ele, dentre muitas coisas, ele nos fala para a gente amar uns aos outros. Ele nos fala para a gente perdoar uns aos outros. Ele nos fala para a gente ser santo, como o Pai do céu é santo. Enfim, Jesus nos fala um monte de coisas. E nós precisamos escutá-lo, mas não só com os ouvidos, mas com o coração, à luz da fé. O que isso significa? Significa que nós temos que acolher essas palavras de Jesus e colocá-las em prática. Significa que nós temos que viver essas palavras de Jesus. É difícil? Não. Não se nós tivermos a graça divina. E se é uma vontade de Deus, Ele vai nos dar essa graça da gente colocar em prática as palavras de Jesus. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, não quer dizer que a gente vai passar por algumas tribulações, não quer dizer que a gente vai passar algumas dificuldades, não, de jeito nenhum. Jesus, ele, ao nos apresentar a sua vontade, coloca tudo isso no coração do Pai e, de certa forma, nós fazemos a vontade do nosso Pai do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, no tempo que nós estamos vivendo, fazer a vontade de Jesus, fazer tudo que Jesus nos pede em comunhão com a vontade do Pai, é mais que urgente, é necessário. Nós precisamos colocar nessa terra onde nós pisamos, onde nós labutamos, onde nós vivemos, a voz de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas, ou mais ainda, precisamos nós mesmos, escutar Jesus de forma mais concreta. Hoje, mais do que nunca, a voz de Jesus precisa ecoar em nosso coração. Nós precisamos compreender essa voz. Chega de não mais querermos cumprir a vontade de Deus expressa por Jesus. Chega de nós tentarmos nos convencer que com Jesus a gente pode fazer alguma coisa que não podemos. Jesus é a razão do nosso ser, do nosso viver, do nosso existir. Se não for com Ele, não tem como. Não dá. Nós não vamos ser verdadeiramente felizes. Quando a gente escuta Jesus, mesmo nos sofrimentos, na saúde, mesmo com problemas financeiros, mesmo na dificuldade na relação com seu companheiro, sua companheira, você consegue entender e compreender e agir da forma correta. Você passa momentos difíceis, sim, mas você consegue sobressair, sobreviver, vencer tais momentos. Agora, quando a gente não escuta Jesus, a gente escuta outras vozes. As vozes daqueles que, de certa forma, tentam nos enganar, nos iludir, nos levam a afundar mais ainda nas dívidas, nos levam a pensar que as doenças são maldições para nós, bruxarias, feitiços, coisas ruins. E não nos pensamos e não somos levados a pensar que são fases que a vida humana também passa. Nos leva a pensar que o nosso relacionamento é posse nossa e nós podemos, de certa forma, tentar ficar ou possuir o outro, a outra, de tal forma que não há liberdade para nenhuma das ambas as partes. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos compreender que sem Jesus nós não podemos fazer muita coisa. Ou melhor,
não podemos fazer nada. Precisamos escutar Jesus em tudo aquilo que Ele nos diz, mas não de forma fanática, não de forma que possamos mais prejudicar do que ajudar, não. Jesus, Ele quer algo muito especial para nós hoje. Ele diz, em outra passagem dos textos sagrados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós conseguirmos aprender de Jesus, se nós conseguirmos entrar na escola de Jesus, com certeza nós seremos muito mais alegres e satisfeitos em nossa missão, em nossa família, em nosso trabalho, em nossa vida. Para tanto, que venha em nosso socorro a Santíssima Virgem, que ela possa nos ajudar a compreender a vontade de Deus expressa por Jesus, que ela mesma nos ajude a entender que na vida, sem Jesus, nós não somos nada. Bom dia a todos.